Olá, eu sou a Carolina Gaspar, da Calima, uma agência de design e comunicação estratégica de Leiria. Bem-vindos ao podcast Manual de Instruções, um podcast que pretende mostrar o percurso de vários profissionais da nossa região que se destacam nas suas áreas. Já sabem que é importante para nós o vosso apoio, por isso peço-vos que deixem muitos gostos e que nos sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Partilhem este podcast com aquele amigo que tem uma empresa ou que é empreendedor. Ele vai gostar. Não posso também deixar de agradecer a todos os que ajudam a fazer tudo isto. A Forma Audiovisuais, que nos ajuda a ter imagem e som profissionais, e a duas empresas incríveis que nos apoiam com mobiliário e decoração, a Interlovers e a Papaya Concept Store. O nosso convidado de hoje é o presidente do nosso município de Leiria. Gonçalo Lopes nasceu a 23 de novembro de 75, frequentou a escola secundária Domingos Sequeira e licenciou-se em Economia em 97 pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa. Voltou a Leiria, onde depois trabalhou na região do turismo de Leiria e no Instituto Português da Juventude, entre outros. Lecionou no ensino superior, cadeiras de turismo e de gestão, foi atleta de handball e membro de várias associações. Casado e pai de 2 filhos, Gonçalo Lopes, seja muito bem-vindo ao Manual de Instruções. Olá, muito obrigado. Obrigada por estar aqui hoje connosco. Nós, para começarmos aqui a nossa entrevista, temos umas perguntas rápidas no início, de resposta muito rápida. Portanto, uma página de internet que veja todos os dias. Página do Facebook. E algum perfil em concreto? O da Câmara. Do município. Tem que ser. Tem que ser. Então, e uma memória de infância? Memória de infância. Brincar na rua, jogar futebol na rua. Era a memória principal. E jogar ao Berlim também. Brincadeiras de criança. Palavra preferida? Paixão. E o que é que o inspira? Leiria. Nossa cidade. Então, vamos começar pelo princípio. Como é que foi o seu percurso? Como é que chegámos até aqui? Olha, é assim, o meu percurso profissional esteve sempre muito associado à área da gestão e daí ter optado sempre, desde o secundário, uma vez que também era um bom aluno na matemática, por áreas relacionadas com a contabilidade, com a gestão, com a economia. E por isso toda a minha formação no secundário assentou nesta área. E sabia que mais tarde ou mais cedo, quando tivesse de tomar uma decisão, teria que escolher a gestão ou a economia. Optei por escolher a economia. Podia ter escolhido qualquer tipo de universidade porque era relativamente bom aluno e optei por entrar no ISEG, que é uma faculdade onde forma anualmente muitos economistas. E, portanto, muitos deles já governaram o país e daí é de onde sai a maioria dos ministros das Finanças de Portugal e, portanto, optei por entrar nessa faculdade em Lisboa e, a partir daí, o meu trajeto foi sempre muito ligado à área da economia. Tive uma primeira experiência profissional na área do seguro, numa companhia de seguros que agora já não existe, porque houve sempre fusões em Lisboa, junto dos serviços centrais. Mas rapidamente percebi que o meu trajeto de vida teria que passar pela cidade onde morava, tanto mais que mantive sempre uma forte ligação à Leiria, quer do ponto de vista familiar, quer do ponto de vista associativo e também político, uma vez que ao longo do meu percurso académico sempre mantive uma atividade intensa em termos políticos, quer em atividades da Assembleia Municipal, quer em termos partidários, portanto sempre tive uma forte vocação para a atividade cívica e para a participação cívica. Pronto, este meu envolvimento na política é um bichinho que está dentro de nós, não é? Que depois Vem desde cedo? Eu comecei a minha formação política, ou a minha entrada na política acontece desde cedo, tendo em conta que a juventude tem que muitas vezes dar gritos de revolta. Não é? E há, em determinado tipo de momentos, em determinado tipo de idades, na adolescência, nos 15, 14, 16 anos, onde achamos que podemos mudar o mundo e gritar bem alto as nossas ideologias, a nossa maneira de pensar. E, portanto, naquela altura, a participação cívica assentava muito nas causas da educação, não era? O fim da PGA,
Muita da minha geração era rotulada de uma geração rasca, e portanto havia uma forte clivagem entre as diversas gerações, e aquela geração dos 16 a 7 anos teve que lutar e teve que reivindicar melhores condições na área da educação, quer seja através das provas de acesso ao ensino superior, mas também as próprias propinas, que na altura tinham valores extremamente elevados. E por isso, todo este movimento associativo, estudantil, fez com que uma pessoa tivesse uma participação ativa na política, associada às causas sociais, como a causa de Timor-Leste, ou mesmo as questões de desequilíbrios sociais, porque eles já existiam e eram muito evidentes. Então, nos sítios onde menos imaginamos, existem desequilíbrios sociais que faz com que uma pessoa se sinta desperto para combater as desigualdades e as diferenças sociais. E elas são bem evidentes onde menos se esperam. Eu vivia num bairro, em Leiria, onde viviam os mais ricos e, curiosamente, também havia muita gente pobre. E era nesse desequilíbrio que eu não compreendia essas diferenças. Tanto tinha amigos onde me sentia bem em casa deles, porque eram filhos de empresários de muito sucesso e que tinham empregados para servir tudo e que tratavam por você, que era uma coisa muito... Chegava à casa, mãe, naquela família tratam-se todos por você. E eu disse, epá, tive muita confusão. Assim como também os meus melhores amigos era a família da porteira do prédio, onde tinha uma família numerosa com muitas dificuldades, onde passava muito tempo em casa deles e eles em minha casa. Portanto, a partir destes equilíbrios sociais que aconteciam na rua, que a gente que verificava, também moldou um bocadinho a minha maneira de pensar, a sociedade, e a importância de conseguirmos criar igualdade de oportunidade para todos. Pronto. Isso fez com que, em ter tipo momentos, e um momento que eu considerei mais importante foi na última campanha eleitoral do Mário Soares, em que Cito Leiria era um adolescente, decidi sozinho ir assistir a um comício que tinha uma forte presença de uma figura mítica, não é? E que conseguiu levar muita gente atrás nessa campanha. Já tinha sido eleito presidente em outras campanhas, mas essas não tive a oportunidade de participar, mas tinha um fascínio da maneira como conseguiu ganhar determinado tipo de eleições, e foi a partir desse momento que comecei a identificar-me muito com o Partido Socialista, e depois levou à minha inscrição no Partido Socialista mais tarde, e daí tenho sido militante até hoje, e tenho feito muito a minha participação política e cívica dentro do Partido Socialista, ao mesmo tempo que, quando chego a Leiria, depois de ter optado por ter que fixar aqui as minhas atividades profissionais, sempre mantive uma forte relação com as autarquias, primeiro na Assembleia Municipal, e agora nos últimos 12 anos na Câmara Municipal como vereador e agora como presidente. Por isso o meu trajeto profissional passou muito sempre por intervenções na área da economia, na área da gestão. Tive alturas em que tive 3 profissões, foi na altura em que ganhei mais dinheiro, onde tinha a possibilidade de dar aulas, tinha a possibilidade de dar formação. Tinha tempo. E conseguia ter tempo. Agora tenho o tempo muito mais ocupado, também me sinto uma pessoa realizada do ponto de vista profissional, do ponto de vista da tarefa que desempenho, das funções que desempenho, mas do ponto de vista de ocupação do meu tempo é bastante exigente, e também faço isso com espírito de missão e com espírito de sacrifício, porque sei que sem sacrifício pessoal nós não conseguimos alcançar os resultados desejados. O Gonçalo é também o presidente da comunidade intermunicipal aqui da região de Leiria, uma comunidade que engloba vários concelhos da nossa região. Acha que é fácil ser empresário na nossa região? Que temos as ferramentas? Eu acho que na nossa região, a nossa região de Leiria, que é constituída por 10 municípios, temos concelhos muito diferentes uns dos outros. Concelhos do interior, onde existem muitas dificuldades para determinado tipo de atividades, por falta de mão de obra, que têm os mesmos problemas dos concelhos de baixa densidade, não é? E que por isso é difícil fixar indústrias
como a mão de obra altamente especializada e que é preciso muita mão de obra, portanto, tem que recorrer a atividades e serviços de caráter mais com mão de obra menos intensiva e muito dedicada ao mundo rural e ao turismo. E, portanto, temos esses concelhos mais a norte da nossa região que têm essa vocação. E depois temos aqui na região, na parte mais sul da região, um território mais industrial, mais agroindustrial, com uma grande diversidade de atividades económicas, não é? Desde os plásticos, moldes, metalomecânica, construção, cerâmica. Pronto, temos aqui praticamente uma grande diversidade de atividades económicas. E, naturalmente, dos nossos empresários subiram a pulso, muitos deles, vêm de empresas-mães, onde aprendem a ter tipo de tarefas e depois montam os seus próprios negócios. E esta é uma das características do nosso empresário da região, que é em pouco tempo, sabendo a tarefa, o ofício, o negócio, montam o seu próprio negócio e o fazem-no crescer com uma grande rapidez. E fazem também crescê-lo no contexto do mercado nacional, mas também internacional. Portanto, temos pequenos e médias empresas, não temos grandes multinacionais como noutras zonas do país, mas temos esta enorme diversidade. O que faz, o que dá um sinal que, de facto, nesta região existe um ADN próprio para o empreendedorismo que resulta desta capacidade de querer fazer coisas, de querer fazê-las rápido, de querer criar negócio, dando-lhe uma estrutura demasiado empreendedora e individualista, prejudicando muitas vezes também aquilo que é uma visão de conjunto de todo o território, e aí terá que ser as associações empresariais, o Instituto Politécnico, as câmaras municipais, as comunidades intermunicipais a dar a consistência à cola naquilo que é as atividades individuais de cada uma dos setores económicos, dando-lhe aqui uma coerência, uma interligação muito importante para tornar este território ainda mais rico em termos de oportunidades de vida, não é? Porque hoje as empresas precisam de mão de obra, mas a mão de obra precisa de empresas também capazes de poderem ser atrativas, a fixarem-se. E por isso o nosso território, com a formação que há no Politécnico de Leiria, muito vocacionada para a sua empregabilidade na nossa região, cria condições excelentes para que as empresas, seja na área das tecnologias, seja na área da indústria, mesmo também dos serviços, se queiram fixar aqui na zona urbana de Leiria, nesta zona central, o que nos confere aqui alguma capacidade de dar resposta neste ambiente de crise, ao contrário de situações onde, de facto, de territórios muito dependentes de tipo de setores, não é? Os que estão dependentes do turismo, não é? Passaram durante 14 meses o inferno, não é? Empresas muito dedicadas à restauração, não é? E que está intimamente ligado ao turismo, tiveram muitas dificuldades. Nós aqui tivemos uma forte capacidade de adaptação e agora estamos a viver uma nova realidade, que é uma crise de matérias-primas, que vai ter consequências também muito gravosas para a economia, porque vai fazer disparar os preços, que se junta à tal crise de falta de mão de obra em alguns setores vitais, não é? Nós todos sabemos aquilo que aconteceu recentemente em Odmira. Há, de facto, determinado tipo de profissões que têm que ser com mão de obra de outros países, mas essa mão de obra tem que ter condições, não só de trabalho, mas de acolhimento, devidamente enquadradas e de qualidade, porque senão não vamos conseguir atrair ninguém. E a gente precisa ter tipo de profissões para ter comida no prato, para termos as ruas limpas, para termos indústrias a funcionar, para ter prédios a ser construídos. Há a mão de obra que é obrigatória vir também do estrangeiro e essas pessoas têm que ser bem acolhidas. Daí uma região que tenha uma política de acolhimento, que seja atrativo, que trate bem, que tenha casas para poder oferecer a preços moderados. E hoje temos cada vez mais casas em Leiria com preços muito elevados, que é uma nova tendência, com preços ajustados àquilo que são o rendimento das pessoas. Nós podemos, de facto, tornar este território muito mais atrativo do que já é e ser um caso de sucesso em termos de desenvolvimento económico.
há muitas pessoas que por vezes dizem que nós estamos aqui um bocadinho entalados entre Lisboa, Coimbra, Porto, estamos aqui na sombra, não é? O que é que acha que nos falta, ou às nossas empresas, para conseguirmos tornar-nos mais relevantes em termos nacionais, não é? Porque é que nós não somos a referência em termos de serviços, por exemplo, enquanto outras regiões o são, não é? É assim, É aquela tal união. falta algum trabalho em termos de promoção, de divulgação, porque fazem-se coisas excepcionais em Leiria. Nós perdemos muito tempo a fazer e pouco tempo a divulgar, porque somos pessoas De fazer. de fazer. Fazer acontecer. Fazer acontecer. Depois, há aqui uma nova realidade que resulta do trabalho que temos que desenvolver em conjunto com os mais diversos atores dos territórios, seja a parte da investigação, do ensino, das empresas, das próprias câmaras municipais. Esse espírito de união tem que ser sedimentado e isso dá muito trabalho, mas é obrigatório. Isso constrói-se, vai-se construindo com o tempo, com as cumplicidades, com as amizades, com o relacionamento, com o lobby. Portanto, essa é uma área muito, muito importante que temos melhorado bastante, mas há um trabalho ainda a fazer muito grande nessa área, que é uma maior identidade, uma maior coesão e uma maior identidade com a região onde as pessoas estão instaladas a trabalhar. Melhorou bastante. O contributo que a cultura dá, que o desporto dá, que o associativismo dá, para que as pessoas se sintam orgulhosas de fazer parte de um território é muito importante. E a aposta na cultura ser decisiva para a nossa região. Depois temos também esta característica que é do país. O país é muito desequilibrado. Há uma faixa de desenvolvimento que vai desde Setúbal até Viana do Castelo e que decorre junto à linha costeira, aí uns 50 km da linha da costa para o interior, onde Leiria se encontra nessa faixa de desenvolvimento, mas estamos cada vez mais próximos de Lisboa, mesmo assim ainda temos que vencer algumas barreiras, daí a importância das acessibilidades, não de carro, porque o carro tem os dias contados na mobilidade, mas linhas de comboio, a possibilidade de ter efetivamente uma estação de TGV em Leiria, entre Leiria e Marinha Grande, que aproxima Leiria de Lisboa em 35 minutos, pode ser uma revolução, não é? Que é a possibilidade de uma empresa concorrente da Carolina, não é? Ligada ao design, à comunicação, etc., poder estar a trabalhar em Leiria com a mesma qualidade de vida que tem em Lisboa, mas muito mais barato, e poder ir fazer determinado tipo de negócios a Lisboa pontualmente como precisa. Acho que essa proximidade, e hoje com a questão da pandemia, os nómadas digitais, que passam a ser também uma preocupação das autarquias, que é como atrair pessoas que precisam de internet e precisam apenas do portátil, de um sítio para sentar à mesa, podem trabalhar em ambiente de comunidade, que falam a mesma linguagem, que se sentem bem, que podem de manhã ir a uma praia, a um ginásio, mas estão num ambiente tranquilo, sem a azáfama das grandes cidades mundiais, e esses nómadas digitais, não sendo algo que possa revolucionar os territórios, é daquelas situações que se terá que pensar e que pode ser útil a determinado tipo de regiões, mesmo aquelas que eu estava a falar de baixa densidade, que é um sítio onde se pode observar a natureza, mas que tenha internet. É fundamental ter internet, senão não vale a pena pensar nisto, mas que possam estar durante uma temporada, 1 mês, 2 meses, 3 meses, num ambiente único e depois mudar para outro sítio e conhecer novas realidades, novas culturas. É um atrativo muito aliciante para determinado tipo de municípios. Por isso acho que muitas vezes o que se fala de Leiria, da nossa região, passará muito por afirmar a sua marca, trabalhar ainda mais a equipa, apostar na sua diversidade económica, que muitas vezes também acaba por ser um handicap em termos promocionais. Porquê? Porque muitas regiões têm apenas um setor económico. Nós felizmente temos um colar de pérolas, onde praticamente temos tudo dentro
deste território, o que dificilmente se consegue afirmar com distinção uma marca onde se identifica automaticamente. E, portanto, podemos dizer que a nossa região é um país dentro de um país, acaba por ser todos os setores económicos estão aqui representados, estamos servidos de todas as condições de saúde, da área social, da área da economia, na área da educação, portanto, conseguimos ter aqui uma oferta que nos pode tornar autossustentáveis e que nos permite pensar, de facto, num território com esta diversidade que tem características únicas, ímpares, em termos de desenvolvimento e que nos faz com que uma pessoa se sinta bem a viver aqui. Portanto, daí quando se faz o estudo recentemente feito pela DEC, em que perguntam qual é para si a melhor cidade para viver e para estar, Leiria é a segunda, logo a seguir a Viseu, onde as pessoas se sentem melhor a viver. Portanto, Estamos a fazer bem. é algo que nos deve encher de orgulho, não depende naturalmente de um único fator, são muitos fatores, mas que a verdade é que as pessoas poderão, um ou outro momento, não estar satisfeitos com alguma coisa que aconteça na sua terra, mas globalmente olham para aquilo que os rodeia, noutros sítios, noutros pontos, e acham que, em termos referenciais, estamos no sítio onde temos essa qualidade de vida, e eu reconheço que, embora haja muito trabalho por fazer, não nos podemos queixar do sítio onde vivemos. Pois não. Pegando aqui um bocadinho na situação dos nómadas que referiu, o Gonçalo é pai, tem 2 filhos, que daqui a uns anos certamente estarão a ingressar no mercado de trabalho e cada vez vemos mais a mudança que está a existir nestas gerações que são super despertas à emergência climática que estamos e que ainda iremos viver mais. A nossa região também não é imune a isso, também temos fenómenos extremos de alterações climáticas. Qual é o nosso papel aqui também, enquanto adultos, neste momento, na sociedade ativa, para lhes preparar o caminho, para que eles se sintam motivados a ficar, para que não sejam como tantos outros que foram para Lisboa, que foram para o Porto, não é? Que saíram daqui? Qual é aqui o que é que vê para como caminho? Fundamental ser atrativo para que a juventude fique no nosso território. Ou fique ou venha, não é? Pronto. Porque houve durante muito tempo esta ideia de temos que fixar as pessoas de cá. Sim, é importante fixar. Mas há situações em que é impossível fixar. Há profissões que um jovem aspira que em Leiria é difícil. Portanto, nós temos de estar sempre preparados para que alguns daqueles que nasceram cá, que viveram, que gostam de estar junto da família, há alguns que a gente vai, de certeza absoluta, deixá-los partir. Não é? E já não é para Lisboa ou Porto, é para qualquer parte do mundo. Porque, de facto, há essa mudança. Mas depois temos de ter a mente aberta. Mas há muita gente que também quererá vir para cá. Pronto. E é neste balanço que temos que ter sempre um saldo positivo. Portanto, é conseguir fixar e conseguir atrair. Isso é fundamental, ter uma postura, uma atitude muito vocacionada para a juventude. Pronto. Por isso, a cidade que pensamos hoje não é a cidade para amanhã. Quando digo para amanhã, é daqui a uma semana, ou 2, ou 3, ou um mês. É pensar uma cidade para 10 anos. Daí é muito importante termos uma política focada na antecipação dos problemas, na antecipação das tendências. Um exemplo desses é a mobilidade. Já ainda há pouco falei sobre a proximidade de Leiria a Lisboa, que pode ser, de facto, um enquadramento estratégico muito importante. Mas a mobilidade entre concelhos e dentro das cidades também é decisiva, daí a importância hoje da mobilidade suave, das trotinetes, das bicicletas, do andar a pé. Há cada vez mais pessoas a andar a pé, não é? E não é só andar a pé para fazer jogging, é andar a pé para vir trabalhar. Há muitas pessoas que já optam, mudando relativamente perto, poder fazer trajetos mais curtos e mais económicos, não é? E por isso há aqui uma aposta muito clara na mobilidade, tanto mais que quando eu fiz 18 anos, o sonho de um jovem de 18 anos é ter carta de condução. Hoje, acho que um jovem com esta idade não tem isso como prioridade. Não é? Portanto, mudou. Portanto, quem governa, seja uma Câmara, seja uma empresa, e nas empresas também é importante antecipar o futuro, não é?
Por isso quem está na Temos que ter indústria, capital humano. quem tem indústria tem que ter a antecipação daquilo que são tendências futuras, porque se mantém o mesmo produto muitos anos, lá de morrer, que é a curva própria da vida dos produtos. Assim acontece e sempre que algum está a morrer, temos que encontrar um para o substituir ao longo desse ciclo. E, portanto, é nessas dinâmicas que temos de estar muito atentos àquilo aquilo que os jovens procuram nas nossas cidades. Portanto, tem que ser digital. Quanto mais pontos de internet existirem, melhor. Tem que ser culturalmente ativa, com oferta cultural que os motiva. E ela vai desde a dança à música, pronto. Que tenha qualidade de vida, até do ponto de vista desportivo, não é? Espaços para as pessoas poderem praticar desporto informal, que também é muito importante, o espaço público, a sua organização, o seu sentimento de pertença. Não é? Numa cidade onde não exista, num concelho, numa região onde não exista o tal bairrismo, as pessoas tendencialmente acabam por não se sentir uma forte ligação. E, portanto, esse sentimento bairrista, que muitas vezes se diz que não é em Leiria, ele existe e tem um potencial muito grande de ser ampliado. Não é? E se há um momento importante em que nós percebemos que, de facto, temos uma capacidade de resposta enorme e de união, foi no combate à pandemia. Pronto. Fomos a região do país onde melhores resultados tivemos de combate à pandemia. Portanto, isso só conseguimos quando foi. No primeiro minuto foi preciso fazer máscaras, nós fizemos. Era preciso fazer fatos de plástico, nós fizemos fatos de plástico. Era necessário fazer viseiras, fizemos viseiras para cá e para todo o país e para todo o mundo. Quer dizer, aqui a nossa capacidade de adaptação da indústria foi fantástica e depois uma grande capacidade de coordenação dos meios, onde as pessoas muitas vezes não se encontravam maneiras de encontrar soluções, lá achávamos maneiras de as pormos a falar e a resolver problemas. E, portanto, no combate à pandemia, ficou provado que existe uma grande capacidade de resposta do nosso concelho, da nossa região, e ficou evidente naquilo que foram os casos que foram aparecendo ao longo destes 14 meses, onde de facto houve aqueles 2 meses que foram dramáticos em todo o país, não é? Que foi aquele período a seguir ao Natal, e que de facto ninguém estava à espera. Foi a altura em que a pessoa perdeu conta, já nem sabia quantos casos é que havia por dia ativos. Passava de 800 para 900, ficava ali totalmente baralhado, já nem sabíamos onde é que eles andavam. Felizmente, esse período dramático passou e, portanto, hoje estamos numa fase cuja prioridade é a vacinação e que nos permite encarar com otimismo o futuro. Ver o futuro. Então, para começarmos aqui a terminar, se não fizesse aquilo que faz hoje, que profissão é que se imaginaria a ter? Olha, é assim, neste momento não consigo pensar noutra coisa senão a autarquia, mas sim, mas podia fazer tanta coisa. Sabes que uma pessoa quando chega à idade que tem 45 anos, a gente começa a pensar, já fizemos tanta coisa e o tempo que nós tivemos associados a uma autarquia é de tal maneira grande que uma pessoa não é capaz de pensar em muito mais coisas, mas podia dar aulas, que é uma coisa que eu gosto. Eu gostei muito de dar aulas na área de aulas na área do turismo, da animação turística, na área da gestão. E depois é engraçado, muitas das coisas que dava nas aulas é assim, podia-se fazer isto. Agora que posso fazer aquilo que dizia, sobretudo na parte do turismo. O turismo em Leiria tem um grande potencial. Mas para construir um produto turístico, um destino turístico, demora anos. Pronto. E aquilo que a gente está a fazer em Leiria, que muitas vezes acusam que não há estratégia, agora uma estratégia não se implementa em curto prazo, tanto mais quando uma Câmara tem dívidas ou quando leva com uma pandemia como esta, as nossas prioridades mudam um bocadinho. Mas, se olharem bem, nós hoje temos uma oferta cultural, patrimonial, de excelência que não tínhamos há 10 anos atrás. No Museu de Leiria, no edifício que foi totalmente recuperado, o Centro de Diálogo Intercultural, que era uma antiga igreja da Misericórdia, e a Perla, não é, que demorou 10 anos, mas demorou outros 2 a ser planeado, não é? Que é os acessos mecânicos e os arranjos e valorização do interior do castelo. E, portanto, nós poderemos efetivamente a seguir esta crise, quando entramos nos anos loucos
de voltar a sair, não é? Longos anos 20. É, que é a tendência que vai acontecer, não é? E ficou evidente com os festejos do Sporting, quando o pessoal sair, vai querer encontrar programa em tudo que é sítio. Portanto, quem tiver programa bom vai receber muita gente. E, portanto, nós estamos a construir uma cidade que se vai tornar muito atrativa também para ser visitada e para turistas. Portanto, é esse o nosso objetivo. Então, e que conselho daria ao Gonçalo, que está a sair da Domingos Queira, do secundário, ligado ao associativismo, cheio de vontade de abraçar causas? Sim. Que conselho é que lhe dava agora? Agora, o conselho e a questão que a Carolina ainda há pouco levantou das questões das alterações climáticas que eu não respondi. Hoje, as questões ambientais da sustentabilidade são muito importantes. São temas que são obrigatórios. Temas da economia circular, dos resíduos, da sua valorização, da sua integração no processo produtivo, de como não poluir os recursos hídricos. Todos esses temas que há 25, 30 anos, quando era aluno a entrar no ensino superior, não eram prioridades. Hoje, de facto, esta lógica das alterações climáticas, o não existir um planeta B, está dentro das preocupações da juventude. E isso é algo que faz com que os adultos, não é, pensem ou tenham que agir e pensar de maneira diferente. E são, de facto, estes jovens que hoje estão a entrar no ensino superior, que estão a acabar o secundário, que serão líderes profissionais dentro de 5 anos, que vão impor um pouco este pensamento, esta ideologia. Daí que uma cidade ou um território que não seja verde, uma verde não é de Sporting, não seja verde, não tenha sustentabilidade, não vai ser atrativo para a juventude. Portanto, vamos ter que ter uma política ambiental muito exigente nos próximos anos, por questões ambientais, mas também por questões de fixação e atratividade de população. Então, e acha que as redes sociais são culpadas de muita coisa, é verdade? Muita coisa negativa, mas se calhar, será que podemos atribuir-lhes o facto de as preocupações estarem cada vez mais em cima da mesa, não é? Este tipo de preocupações? Sim, as redes sociais A informação revolucionaram muito a maneira de comunicar, a maneira de divulgar. Pronto, têm muitas vantagens, como é óbvio, mas vieram criar sítios de combate, tal cidadania que antigamente se fazia em reuniões, em cafés, em conversas, em sessões de esclarecimento, pronto, que eram presenciais. Hoje fazem-se muito nas redes sociais, os tais combates fratricidas entre posições, é a favor ou contra as touradas, é a favor ou contra o uso de máscaras, pronto. Tudo é radical. E a pessoa, de facto, atrás de um computador é muito corajosa, não é? E, portanto, tem capacidade de dizer tudo e mais alguma coisa. E veio, no fundo, alimentar um debate, alimentar debates muito, muito quentes, muito fraturantes. Por outro lado, as redes sociais também vieram criar um fenómeno, que esse é o mais grave, que é das fake news, que de facto é dramático. Qualquer pessoa pode amanhã ser vítima de um boato, de uma fotografia, que pode condenar na praça pública uma pessoa injustamente ou falsamente. Portanto, esse é de facto os principais problemas hoje de uma sociedade muito digital, muito virada para as redes sociais, que felizmente a geração mais nova, que há pouco estávamos a falar, não usa as redes sociais, não é? Usa as redes sociais para comunicar, fazem messaging, e nós também já fazemos, não é? Eu respondo mais mensagens por escrito do que recebo telefonemas. Porque, de facto, a geração do messaging é mais eficaz em algumas coisas do que a do falar por telefone. Faz lembrar uma vez uma história de dois amigos de uma banda muito conhecida em Leiria, que era o Silence Ford, e que diziam uma pessoa para outra: no outro dia liguei a um, e ele disse: epá, estás-me a ligar? Já não se liga, a gente agora só troca mensagens. E eu disse: não, eu liguei-te porque eu adoro... E a pessoa respondeu assim: eu liguei-te porque eu adoro ouvir a tua voz.
Pronto, e de facto, a questão da mensagem, das trocas de mensagens, é típico das pessoas mais jovens, desta geração mais jovem, que não é tanto rede social. Portanto, não tem Facebook, tem o Instagram, mas não partilha fotografias. Para os pais verem, não, não é? Não, tem as suas redes próprias. Tem as suas redes, sim. É. E, Temos que sim, nos porque acompanhar não, por essas redes. não, é assim, por exemplo, nenhum dos meus filhos, o mais velho, nem sei se tem Facebook, mas nunca poderia ter, não é? Porque não é o mundo deles. E tem Instagram, mas não publica nada. Publica nas redes internas deles. Portanto, esta geração não é muito direcionada para as redes sociais como são os pais. E por isso vai haver aqui uma mudança de paradigma até para comunicar com aquelas pessoas, porque aquelas pessoas, eles comunicam, mas não estão a comunicar no mundo deles. Escondidas, é? Estão a comunicar no mundo deles. E por isso temos que ter atenção às redes sociais, quem está na política, quem está nos negócios, porque hoje é um veículo obrigatório de promoção, não é? Não há um único político que não tenha que ter uma atitude na rede social e promover, mas naturalmente tem riscos muito associados, que são estas dos fake news, a exposição mediática, a reclamação, a crítica. Pronto, tem sempre um nível de cuidado suplementar. Eu sou capaz de ser dos políticos nacionais que há mais tempo. Que tem uma rede social bastante ativa, não é? Há um político que bate os recordes nas redes sociais, que é o Rui Moreira, Presidente da Câmara do Porto. E depois, dentro das cidades da dimensão de Leiria, sou capaz de ser aquele que tem mais seguidores. E manter um contacto direto de proximidade com os munícipes, com as pessoas que nos seguem, é muito importante, porque tem que haver um feedback. E atenção, de manhã acorda, às vezes tenho 10 mensagens do passeio, é escorregadio, preciso de uma lomba, preciso daquele sítio, o caixote de lixo está aberto, e dizem, epá, meu Deus. Porque sabem que quando comunicam comigo, sabem que depois eu encaminho, vou ver. Pronto. E este nível de proximidade também só faz sentido assim, não é? Mesmo com isto, embora seja um efeito de... É uma pescadinha de rabo na boca. Nunca mais para, não é? Depois há um efeito de consumo que faz com que uma pessoa depois tenha que ter alguma disciplina para conseguir equilibrar aquilo que é a relação nas redes sociais. Mas eu posso dizer que, por exemplo, nos serviços de atendimento, já chamei a atenção que nós temos de ter uma linha de comunicação através do WhatsApp. Não é? No futuro, ninguém vai ligar para uma câmara. A pessoa vai mandar uma mensagem para a câmara e não vai mandar um e-mail. Vai mandar uma mensagem, SMS, WhatsApp ou outra qualquer. Tem que ter. Porque é assim que as pessoas comunicam. Agora, connosco tem que ser por e-mail. Não, nós temos que nos adaptar àquilo que são as necessidades e a maneira de trabalhar das pessoas. Obrigada, Gonçalo, Obrigado por ter pelo estado convite. aqui connosco. Quem está aqui a ouvir o nosso podcast e chegou aqui até ao fim, resta-me agradecer por terem estado connosco e vemo-nos num próximo episódio com mais um convidado especial. Até já!